Eu queria ler com vocês hoje o texto do dia, Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Eu vou ler aqui, se você está perto de uma dessas Bíblias aí na sua cadeira, você vai poder acompanhar. Na versão da Bíblia Mensagem. Tem uma Bíblia aqui na frente ainda, tem outra ali que não está sendo usada. Se você não tem uma das Bíblias na mão, preste atenção na leitura, tá bom? Lucas 5, de 1 a 11. Diz assim, aliás, antes de eu dizer, para quem não está com a Bíblia na mão, é um texto muito conhecido nosso, que alguns chamam de a pesca maravilhosa, que a gente saberia até contar a história, né? Antes de ler, fecha a sua Bíblia aí, vamos contar essa história. Você lembra? O que aconteceu na pesca maravilhosa? Estavam tentando pescar Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Ficaram a noite toda, não pescaram nada. Jesus chegou e mandou jogar de novo. E pescaram muitos peixes até o barco quase afundar. Tem alguns detalhes, a Priscila e o Tiago ficaram cantando a musiquinha aqui, mas um detalhe fundamental que essa música não cantou, mas que a gente vai ler aqui. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, Jesus, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Só um detalhezinho, que eu não vou falar disso depois. Prestem atenção que os discípulos lavavam a rede. Por quê? Porque não esperavam mais nada daquela pesca. Já tinham tentado o tempo inteiro e eram especialistas em pesca. Jogaram rede, jogaram, não pegaram nada. Eles lavaram a rede, tipo assim, não tem mais o que fazer. Então, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, manda quem pode, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros de outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Não vou falar disso, então deixe-me falar logo. Pedro ficou com medo e disse: eu sou um pecador, não sou digno de nada. Mas mesmo assim, depois Jesus diz: você, Pedro, vem para cá, não tenha medo. Eu quero você por quem você é. Você vai ser meu discípulo pescador de homens. Qual o propósito da sua vida? O
que essa pesca tem a ver com isso? Às vezes os milagres, eles são interpretados de maneira que, por vezes, podem nos roubar o sentido daquilo que Ele quer nos mostrar. Os milagres de Jesus não são para dizer assim, olha aí, eu fiz isso com fulano, vou fazer com você também. Isso é verdade, Ele pode fazer tudo. Mas os milagres de Jesus sempre apontam para alguma coisa, alguma verdade, algumas verdades que Ele quer ensinar. Eu vejo aqui uma das lições, um dos ensinamentos de Jesus, que Ele quer nos mostrar algumas coisas com relação ao sentido da nossa vida, ao propósito da nossa existência. Pedro, a partir de hoje, você vai se tornar pescadores de homens. Você vai ser como eu. Você vai fazer a mesma coisa que eu faço. Você vai cuidar de pessoas. A sua vida vai ser em função do outro. O propósito de Jesus sempre foi um só. João 3,16? Não, isso eu sei que vocês sabem. João 3,17. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Cuidar do mundo que se perdeu, cuidar das pessoas. Jesus fez isso o tempo inteiro. Esse foi o sentido da vida de Jesus. E Jesus queria dizer isso para Pedro, Tiago, João, Ruth. Não te chamei aqui na frente, Ruth, porque eu sei que você fica constrangido. Flavinha, Maria, Marcelo, Rodrigo. Esse é o nosso propósito. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, ele nasceu na Áustria, mas era judeu. Na Segunda Guerra Mundial ele passou por vários campos de concentração, e ele escreve um livro belíssimo, que é o meu livro de cabeceira lá, Em Busca de Sentido. Ele tem uma frase lapidar. Você me deu um livro de aniversário, Andréia, também dele. E ele diz assim: quem tem um porquê ou um para quê viver, pode suportar quase qualquer como. Vou repetir. Quem tem um porquê ou um para que viver, pode suportar quase qualquer como. Quem sabe pelo que veio, para o que veio, entende os movimentos da vida, e ainda que venham dificuldades, desafios, vai entender aquilo, inclusive, como um caminho a se trilhar, que se tem que passar. Que muitas vezes o que muitos querem fugir, vai ser aquilo exatamente que vai trazer mais força e mais significado para a nossa existência. Jesus estava chamando Pedro para viver essa experiência. Jesus chega na praia, 2 barcos. É muito significativo que ele vá para o barco de Pedro. Pedro vai ser o personagem ou a personagem principal. Prega, fala. Pedro reconhece que não é capaz, não é digno, mas Jesus na frente diz: Pedro, quem te faz digno sou eu. Ele disse isso outras vezes para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. Pedro, você vai ser meu discípulo, pescador de homens. Você vai pescar pessoas, vai salvar pessoas de caminhos que elas não vão conseguir se safar deles sozinhas. Você, Pedro, vocês, meus discípulos, Pedro, Tiago e João, vocês, meus discípulos de sempre. O ponto central aqui, hoje, para mim, é esse convite à vida com propósito. E é muito significativo, não sei quem percebeu, mas na minha leitura eu repeti essa frase 2 vezes. Pedro balançou a cabeça, eu percebi que você percebeu quando eu li.
Pedro, vá para águas mais profundas. Vai para lugares que transcendem a tua capacidade de enxergar. Vai para além daquilo que você está enxergando aqui com esses olhos, que são limitados, mas você é muito mais do que isso que você consegue ver. Você consegue ir para lugares mais profundos. Mostra aquela figurinha aí, por favor, Guilherme. Eu não me lembro muito bem, me fugiu a memória aqui agora, não sei se foi Dallas Willard, um grande nome da espiritualidade, e ele tem uma frase que diz assim: quanto maior o mergulho, maior silêncio. Quanto mais profundo o mergulho, mais profundo o silêncio. E o silêncio, ele é por analogia ou por metáfora mesmo, o lugar do conhecimento a ser descoberto, o lugar da sabedoria, do discernimento, o lugar do sentido. Alguns anos atrás veio aqui uma jornalista da Globo fazer uma entrevista aqui com algumas pessoas, e ela falava assim: mas eu queria falar sobre superficialidade, tudo é muito superficial. E entrava ali nesse assunto e ela dizia: olha, a gente não vê, né, mais profundidade em quase nada, isso nos bastidores, né? Como essa tem sido uma marca do nosso tempo. E a tecnologia não ajuda em nada. Você quer um conhecimento, você digita no Google e ele vai te dar um parágrafo. E sabe o que está acontecendo com os mais afeitos a essa área do conhecimento? Acham que um parágrafo é suficiente para esgotar um conhecimento que foi, por acaso, em alguns casos, discutido por milênios. Hoje, na turma aqui da escola dominical, né, o Léo me chamou a atenção, estão falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Gente, numa aula de 20 minutos, não dá. Isso aqui é uma coisa para a gente ficar um ano, e vou dizer para vocês, 10 anos não daria conta. Superficialidade. O nosso tempo não está nos permitindo mergulhar em águas mais profundas, conhecer além do nosso conhecimento rasteiro e periférico. E quando Jesus manda Pedro jogar as redes lá nas águas mais profundas, como uma metáfora, ele está convidando Pedro a ir para além, a ter um maior contato com ele mesmo, Pedro, para que ele pudesse encontrando-se consigo, aquele que lhe dá todas as coisas, que lhe dá a sua própria vida. Foi Jesus quem disse isso, que dentro de nós existe alguém que habita dentro de nós. Quem é? O seu Espírito. E sabe de uma coisa? Fazendo aqui uma consulta, uma autoanálise, quantas vezes eu não passo da superficialidade, não chego a esse lugar onde Deus está, me distrai tanto, sou descuidado, não mergulho, não vou atrás do silêncio. Aliás, a gente é muito ávido para falar. Você já viu a nossa oração? Como é que você ora em casa? Você fala com Deus? Mas você escuta Deus? Madre Teresa de Calcutá, já citei isso aqui algumas vezes, né? Eu conheço poucas citações, então eu repito muito, irmãos. E a Madre Teresa, uma repórter perguntou: Madre Teresa, você é uma mulher de Deus e tal, olha a obra que você faz, você encosta em leproso, você ama essas pessoas, as pessoas têm vida com você e tal, como você é próxima de Deus. Como é que é a sua oração? O que você fala para Deus na sua oração? Como é que você ora?
Aí ela disse: o que eu falo com Deus? A minha oração eu não falo nada, eu só escuto. A gente fala como se Deus não tivesse ouvidos. Louco, pare de gritar, Deus já te ouviu. É o que lá a palavra do profeta, nós clamamos como loucos, e Deus às vezes está querendo falar, mas sabe por que a gente fala? Porque a gente ainda não experimentou alguns níveis de profundidade, de mergulhos, que a nossa alma anseia por dar. Mergulhos que Jesus propõe a esse pescador, que não era digno na concepção dele, mas mesmo assim Jesus faz o convite: Pedro, vem para cá. Existem vários homens que têm um chamado assim como Pedro na Bíblia. Moisés: Senhor, eu não sei fazer, eu não mereço, eu não sei falar, você vai libertar o meu povo. Paulo, matador, permitiu, o primeiro mártir cristão foi morto, Estevão, sob o consentimento do apóstolo Paulo, o assassino. E Jesus chama ele numa visão e diz: você vai ser o apóstolo dos apóstolos. Eu e você, indistintamente, somos chamados. E o convite dessa manhã é para que eu e você possamos mergulhar um pouquinho mais fundo, porque aí nós vamos descobrir o propósito da nossa vida, porque o sentido está lá mais para baixo. O que Jesus mostra para Pedro é: Pedro, Tiago e João e todos nós, vocês foram chamados com um propósito, e cada vez que vocês me conhecerem mais, vão saber mais sobre o propósito de vocês, porque o propósito de vocês não é diferente do meu. Jesus veio para cuidar. O nosso propósito, em última análise, irmãos, a nossa alma tem sede disso, a nossa existência carece disso. O nosso propósito é cuidar. Paulo tem uma palavra muito sensata para o seu jovem discípulo pupilo Timóteo: Timóteo, cuide de ti mesmo. Por que ele precisava cuidar de si próprio? Para poder cuidar de uma comunidade inteira. O nosso propósito é cuidar da nossa esposa, do nosso marido, da nossa companheira, do nosso companheiro, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, da nossa filha, do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso empregado, do nosso patrão, de quem a gente conhece, de quem a gente não conhece. O propósito da nossa existência, e a nossa alma, a sua alma, só vai se satisfazer nisso, quando você e eu, deliberadamente, nos convencermos de que o propósito da nossa vida é cuidar do outro. Não é bom quando a gente está em casa, os maridos sabem disso, quando a mamãe está feliz, a casa está feliz, né? Cuidar da esposa, quando ela está feliz, é uma felicidade só. Quando a gente tem uma pessoa do nosso lado que está feliz, a gente está feliz. Quando a pessoa que a gente ama não está feliz, a gente não está feliz. Às vezes não é porque a gente não cuidou, são as circunstâncias da vida, mas cuidando a gente pode dar a mão para recuperar ali a alegria. Cuidar, 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 cuidar. Eis o grande propósito da nossa existência. Vou terminar aqui com o Viktor Frankl, que ele disse que lá
um dos relatos dele, gente, não dá para ler esse livro sem chorar. Quanta dor das perdas de pessoas próximas. E ele dizia assim, o que deu forças para ele continuar, vendo que a cada momento chegava a hora dele morrer, porque iam morrendo as pessoas, iam chamados para serem lá incinerados, para a câmara de gás e tal, e todo mundo pensa assim, mais um, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu. E o sentido da vida, e esses vai indo, porque não se pensa em outra coisa, senão em que vai chegar a sua hora. Ele disse, o que me deu forças para continuar vivendo, é porque eu me lembrei de que existem pessoas que eu amava, e que me amavam também. O amor da esposa. Isso sustentou a vida dele, para que ele não perdesse o sentido da vida. Porque se a gente não ama, a gente não cuida. E se a gente não cuida, a gente se perde no nosso propósito. A palavra de Deus hoje é simples para nós, mas profundamente desafiadora. A que tenhamos esse cuidado de sair da superficialidade. Quem sabe, criar hábitos diários da gente dar mergulhos, da gente se aprofundar, de sair um pouquinho da distração. Se deixar a gente maratona. A gente estava vendo lá uma série, né, Imperatriz, e eu e a Elaine, a gente ficava assim, agora vamos desligar, já está tarde. Aí vinha o próximo e a gente ia, mais um, e mais um. Quando viu 2h da manhã, e se deixar, a gente se distrai naquilo que cativa a gente, é gostoso, é bom, vamos assistir nossos filmes, vamos jogar nossa bola, vamos passear com os amigos, vamos sentar à mesa, vamos fazer isso tudo. Mas isso não é tudo. O Eclesiastes, um livro de sabedoria, diz que há tempo para tudo debaixo do sol, inclusive para os nossos mergulhos, para encontrarmos a nossa profundidade.